Algumas perguntas tanto tempo estudando teologia, o curso de 1 ano e meio, quando eu fiz teologia eram 4 anos. Então, apesar disso tudo, 1 ano e meio nós vamos levar você onde as águas são mais fundas. Você vai aprender no curso de teologia do Instituto Melodia coisas que você nunca ouviu, tendo 30 anos de igreja, até talvez sendo pastor, porque são matérias das mais variadas, história do cristianismo, teologia sistemática, ética cristã, homilética, são mais de 70 aulas gravadas em Full HD. Então chega de ser um cristão superficial. 1 ano e meio a gente vai ensinar para você com profundidade a Bíblia. Sabe quando você pode parar de estudar? Nunca. Porque a gente precisa meditar e estudar a Bíblia o tempo todo. Eu tenho 57 anos e ainda continuo aprendendo. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que nunca está satisfeito com todo o conhecimento que tem. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao curso do Instituto Melodia. Clique no link, faça a sua inscrição, que você será profundamente abençoado. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã de quinta-feira, hoje 16 de fevereiro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 25097. Pesquisa do dia. Pois é, minha gente, hoje é a parte 2 desse tema. Estamos cuidando de nossos adolescentes de maneira correta. Eu quero você aqui participando. No primeiro debate que nós fizemos aqui, na primeira parte, eu disse, olha, eu quero hoje participação aqui dos pais de adolescentes, dos pastores, dos líderes de adolescentes, dos adolescentes. Daí, naquela oportunidade, fizemos um grande fórum, um grande debate, uma repercussão, tanto que já estamos aqui com a segunda parte desse nosso debate. Para você que não conseguiu participar com a gente agora. Para você que participou da primeira vez, participe também, então, a partir de agora, tá bom? E a Melodia tem a honra, o prazer de receber esta mesa maravilhosa para a gente tratar deste assunto. Hoje a dama da mesa, minha querida doutora Sayonara Marques, da PIB de Madureira, o pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha. Para nossa alegria nesta manhã, o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo. Vamos começar então esse nosso debate orando. Pastor Anderson Maciel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Querido Deus e eterno Pai, nós queremos nesse segundo momento de debate sobre um tema tão importante, rogar as tuas bênçãos, abra a mente, o coração, fale com todos, Deus, que haja uma participação geral, que a gente consiga, Deus, entender o desígnio e o propósito e que consigamos conectar gerações, pois isso é um propósito do Senhor desde o princípio, que a gente cuide mais dos nossos adolescentes. Ajuda-nos, ó Pai, dê sabedoria ao pastor Eliel do Carmo, para que possamos, ó Deus, chegar ao término desse debate com a convicção de que o Senhor esteve entre nós. Rogamos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje é a segunda parte desse nosso debate. Na primeira parte, a doutora Sayonara Marques esteve participando, o pastor Anderson Maciel também, e hoje, aqui conosco, para esta segunda parte desse debate, o pastor Jorge Luiz, porque também entendemos e conhecemos o ministério do pastor Jorge, da nossa querida Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, que é o ministério do ensino, ministério da primazia da palavra e da preocupação que o pastor Jorge Luiz também tem com todas as faixas etárias, inclusive dos adolescentes. Aliás, tem um em casa. Vamos então, eu queria nesta oportunidade conhecer a opinião do meu querido pastor Jorge Luiz, pra gente seguir então aqui com a segunda parte desse nosso debate. Meu mano, alegria muito grande, como sempre, tê-lo aqui. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, Eliel, pelo carinho, bom dia. Para mim é de extrema importância poder participar dessa mesa. Todas as vezes que eu venho aqui eu aprendo demais, né? A doutora Sayonara é uma pessoa muito querida, que a gente aprende muito, o pastor Anderson também, são pessoas que a gente sabe do compromisso com a palavra de Deus, da sua vida ilibada. E o tema, como sempre, a Rádio Melodia, ela tem sido um instrumento de bênção, de transformação na vida de muitas famílias, né? E como você mesmo falou, terça-feira agora passada foi mais um ano do Gabriel. O Gabriel é um filho maravilhoso que eu tenho. Todos os dois foram, tipo assim, chegaram na minha vida para fazer a diferença. E lá embaixo a gente estava conversando antes de subir, eu estava falando sobre o desejo que o Gabriel tem de estar na igreja e de fazer as coisas de Deus. Agora a pergunta é uma pergunta que corta a gente na carne, né? É uma pergunta muito difícil. Até porque eu comentando com os colegas antes do debate, eu sempre falo sobre isso, sobre famílias de redes sociais, capas de redes sociais. A mídia, essa revolução que a gente tem aí, criou-se famílias que aparentemente são perfeitas, pais que são perfeitos, mães que são perfeitos, filhos perfeitos, mas quando você entra na casa de uma pessoa, e a gente que trabalha com esse ministério de ensino e cuidado, que é um ministério mais difícil que a igreja tem, porque no cuidado você é confrontado, no cuidado as pessoas examinam também a sua vida quando você vai falar. A gente sabe que isso na maioria das vezes não acontece. O adolescente, ele está entre a infância e a juventude, uma fase de decisões sérias, aonde, né, John Locke, que foi um filósofo francês, ele fala sobre a questão da tábula rasa, daquela tábua em branco onde a pessoa escreve o que quiser numa criança. E a criança, quando ela é tratada de uma maneira dentro da palavra de Deus, quando ela tem limites, quando ela tem princípios que já são introjetados nela, forjados nela, dificilmente, ou eu posso até me atrever a dizer de maneira impossível, esse adolescente vai ser um adolescente problemático. Como foi a infância desse adolescente? Então, tudo vai partir a priori da família. Uma família que é uma família estruturada, não é, quando a gente fala de família estruturada, não é uma família perfeita. A gente precisa entender isso, né? A gente vê a primeira família, Adão e Eva, com Deus ali dando instruções toda a viração do dia. O homem decide, toma uma decisão por si só e lança a mão daquilo que ele não deveria lançar. Eu falo muito lá na igreja que o homem poderia lançar a mão de qualquer fruta. E se a gente parar para pensar, Léo, ele podia lançar a mão da árvore da vida.
Olha só, ele poderia comer. Aí eu perguntei para ele, por que o homem não vai lançar mão da árvore da vida? Porque ele já tinha a condição da vida eterna. E aquilo que a gente tem, a gente só valoriza quando a gente perde. O nosso problema com adolescentes é que a gente, muitas das vezes, a gente não cuida porque a gente já vem para apagar um incêndio. A gente não cuida da criança para ter um adolescente sadio. Então hoje, quando você fala de cuidar de um adolescente de uma maneira de uma maneira própria, né, de uma maneira correta, a gente precisa começar a olhar o adolescente com amor, estabelecer vínculos, pai e mãe, vínculos de afeto, que sejam vínculos sérios. Os meus filhos precisam me olhar com admiração. Eles não têm que olhar para mim com perfeição. Olhar assim, mas o pastor Jorge é um pai perfeito. Não, eu sou um pai cheio de defeitos. Mas o maior elogio que eu recebi até hoje foi do meu filho. Quando meu filho, há pouco tempo atrás, eu falei isso na igreja debaixo de lágrimas. Ele chegou para mim, depois de uma ceia, que eu celebrei a ceia, que eu ministrei a palavra. Ele chegou para mim, eu e ele, falei, pai, o senhor prega demais. E eu sei que eu não prego demais, Eliel. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Mas o vínculo que o Espírito Santo constrói entre a gente é um vínculo muito perfeito. Com a imperfeição do homem, mas ele é perfeito. E a gente precisa ter esse relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, ou de mãe e filho, não importa qualquer que seja o vínculo. De repente de pastor e ovelha. Uma das coisas que eu primei na nossa igreja é de trazer uma posição do líder da igreja junto aos adolescentes e às crianças, diminuir essa distância. Deles não me olharem e falar assim, pastor, meu pastor, e sentir que aparentemente eu sou intocável. Eu não sou. Eles têm a liberdade. Eu fui abordado no domingo por uma tia da escola dos adolescentes, que eles vieram perguntar como é que os anjos foram criados. Pediram para me chamar, eu fui lá, sentei no meio deles, olha, os anjos foram criados assim, assim, assim. E eles são uma esponja, tudo que se coloca para eles é absorvido. E a gente tem todo esse advento da internet, que é uma cachoeira de informações, que você tem aquilo que é bom, aquilo que é mal, mas parece que tem mais coisa má do que boa, né? Então a gente precisa estreitar os laços de amor, estreitar os laços de relacionamento, para que os nossos adolescentes caminhem conosco, e para a glória de Deus a gente tem condição de vencer e superar todos os desafios. Muito bem, agora sim, vamos lá, para todo mundo aqui na sequência da segunda parte então desse nosso debate nesta manhã, e eu começo aqui com a minha querida doutora Sayonara Marques, falando exatamente sobre isso, desse tempo, não é? E o pastor Jorge Luiz elencou aqui, eu queria aprofundar um pouco mais, porque o adolescente está no meio, é uma faixa etária complexa, né? Criada recentemente, pelo menos com essa nomenclatura, né? Não é criança e não é o jovem, ele está aqui no meio, mas com responsabilidade, muitas das vezes, de um adulto, até porque está semeando, está plantando alguma coisa, e aqui que cai exatamente uma grande preocupação nesse sentido, não, doutora Sayonara? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, me sinto muito bem-vinda mesmo aqui nessa família Melodia. Muito bem-vindos vocês também que estão conosco aqui, caros ouvintes. Bom, vamos lá. Que fase boa. Vamos parar de achar que essa fase é uma fase ruim. É uma fase boa, é uma fase de construção. Por que a gente começa a enxergar essa fase como uma fase ruim e difícil? Pelas dificuldades que existem nessa fase mesmo, né, da adolescência, que é uma fase de encontro consigo mesma. Peraí, eu já não sou mais criança. Eu também não sou adulto. Mas então quem eu sou? Ela está em busca, o adolescente, ele está em busca dessa identidade. E nessa busca de o que eu faço aqui? A minha existência, né? Ele vem recebendo muitas coisas. O que nós temos feito com o que é ruim que eles têm recebido? A gente tem se preocupado mais, pastor Eliel, caros debatedores, em apagar incêndio. A gente está o tempo inteiro rebatendo o que vem do mal. Mas o que a gente tem plantado?
O que eu tenho visto em algumas igrejas, eu prego em várias igrejas, o que eu tenho percebido é assim, existe um vácuo nelas, nessa fase da adolescência. Porque você tem culto para as mulheres, administração para os homens, e você tem para os idosos, enfim, você tem para os jovens. Mas a fase da adolescência tem deixado muito a desejar, gente. Eu digo porque as minhas filhas passaram por isso. Elas tiveram um tempo na parte infantil maravilhoso, de muito crescimento, de muito conhecimento. Mas nessa transição para a juventude, jovens ficam perdidos e esquecidos porque eles querem ser lembrados. Eles querem ser aceitos, amados e ter evento porque eles também possam estar no meio, né? Então, a gente precisa começar, aí as igrejas especialmente, a dialogar entre os departamentos, porque o jovem é energia do adulto e o adulto é experiência para o jovem, né? E aí eu preciso falar um pouco sobre esse novo adolescente. Peraí, Sandra, que loucura, essa adolescente é adolescente. Não existe um novo adolescente. Vocês já perceberam isso? É um novo adolescente. O desenvolvimento cerebral é o mesmo, mas a maneira como se processa não é mais a mesma, não. Vejam, se eu decidir fazer uma torta agora e estiver sozinha em casa, eu vou botar um louvor, vou botar na melodia. E estou ali fazendo a minha torta com paz, tranquilidade. Mas se eu for fazer essa mesma torta, gente, equivale aí a torta ao desenvolvimento cerebral, tá? Se eu for fazer essa mesma torta, com muita visita me pressionando, tá? E minha sogra dizendo, minha sogra é ótima, né? Você tá fazendo errado, não é assim que eu fazia não, meu filho não gosta assim. Agora vocês imaginem, bola de gude voando pra todo canto, poeira, os fandangos da vida caindo na minha massa de torta. Vê quanta influência externa. O desenvolvimento é o mesmo, o processo para um propósito, torta pronta, mas hoje as influências externas que eles estão recebendo, gente, é muito grave. O adolescente tem sido bombardeado com todo tipo de mazela humana. Mas eu paro assim e digo, meu Deus, misericórdia desses adolescentes. E eles se sentem o quê? Perdidos em meio a essa construção de identidade. Gente, eu fiquei perdida, fui numa loja com a minha filha. Oh, meu pai. A pessoa me atendeu, eu não sabia quem era aquela pessoa. Não é nome, tá, gente? Nome qualquer um pode dar o que quer. Eu não sabia quem era o ser que estava me atendendo. E aí eu falei assim, filha, aqui aí é um homem ou mulher? Ela falou, filha, mãe, nenhum nem outro, fica quieta. Eu falei, então como é que eu vou? Não, então tá, eu só dizia assim, por favor, eu não podia dizer nem moço nem moça. Quer dizer, eu saí de lá, eu estava perdida. Porque eu quero respeitar o outro, mas eu quero respeitar pelo que ele é de fato, não pelo que ele se acha e imagine, né? Então nessa fase é uma fase de grande vulnerabilidade. Os adolescentes precisam de alguém que ajude a lidar com aquilo que ele não consegue sozinho. O que é? Suas emoções. Seu cérebro está se estruturando ainda. Vamos repetir aqui. Sistema límbico, responsável por emoções e comportamentos, está em desenvolvimento. Então como que ele vai ter um controle sobre suas emoções? Precisa de ajuda. Aí você vem o córtex pré-frontal, responsável pelo quê? Pelo poder de decisão. Está em desenvolvimento até os 25 anos. Aí ele vai usar o quê? A amígdala cerebral. Instinto, impulso. Então ele vai agir como todo o tempo? O comportamento dele vai ser sempre impulsivo. Ele precisa de quê? Nós, pais, a gente precisa se dispor a reconduzir em amor esses comportamentos equivocados dos nossos adolescentes. Muito bom. Pastor Anderson Maciel, meu irmão, que alegria também tê-lo aqui, como sempre. Bem-vindo sempre. Bom dia. Bom dia, eu estou maravilhado e que bom que hoje é quinta-feira. Boa! E a gente poder participar desse debate aqui, família, com esses amigos mais chegados que irmãos, cada ouvinte que está conosco aí, é muita alegria a gente poder estar participando aqui juntos, né? Como essa fase 2 do debate, eu queria pegar um gancho aqui na sua provocação, pastor, e bem intencionada, e nas palavras, né, do pastor Jorge, da doutora Sayonara, porque eu acho que o nosso maior dilema hoje é essa incoerência que a gente tem tratado, né, o adolescente na sua faixa etária. Por quê? Nós parece que tratamos como um apagão. Apagão. Por que apagão? A gente não sabe discernir quem ele é e o que ele deve fazer na coerência daquilo que está sendo proposto.
Eu acho que esse é o X da questão. Sabe por quê? Quando ele vai fazer uma coisa, a gente fala assim, toda hora, parece criança, olha aí, não cresceu. Aí daqui a pouco vai fazer outra coisa que assim, tá achando que é adulto. Vai se achando, não sabe nada. Porque o adolescente, ele passa por uma coisa interessante. É uma fase, como a doutora Sayonara falou aqui, ainda o córtex frontal, enfim, a formação, você já tem uma formação, ele não. Isso está sendo formatado. Só que nessa fase, na cabeça do adolescente, ele está terminando as interrogações, está entrando as exclamações. Ou seja, as coisas estão sendo consolidadas. Ele está toda hora buscando aceitação. Ele está toda hora buscando espaço. Ele está toda hora buscando reconhecimento. Repare como adolescente adora andar em bando. A prova cabal disso. Aí chega dentro de casa. Para tudo é discriminado. Tudo que faz está errado. Não sabe de nada. Ou seja, ele está vivendo dentro de uma igreja, dentro de casa, dentro do ambiente que para ele é um alienado. Ou seja, sabe qual é a sensação que ele tem? Eu não pertenço a essa família, eu não pertenço a esse grupo. Ele se sente completamente excluído. E onde é que ele vai buscar? A paridade, é a igualdade. É o que o adulto, né, o inteiro, ele tem de olhar, de ter páreo, de se sentir na condição de falar, de ser ouvido, de ser aceito. Eu acho que essa barreira é enorme, né? Como o pastor Jorge aqui estava citando aí o John Locke, da Tábua Rasa, né? Eu gosto muito do Bom Selvagem do Rousseau. Quando você pega essas duas matérias, dizendo que o homem, ele tem problemas, e você precisa escrever uma história ali, e acompanhando essa história, o adolescente, ele tá naquela fase de conclusão de algumas histórias, conceitos e valores que no decorrer da vida foram consolidados. E nessa fase que a gente perde. Por quê? Nós não temos sabedoria para ouvir, inserir. A igreja hoje criou um abismo. A igreja só quer ouvir os antigos lá. E não tem espaço para um adolescente cheio de ideia, vendo coisas novas e ser participante de um processo que muito pode e deve alavancar a igreja. A gente despreza isso. A gente acha que eles não sabem nada, quando na verdade eles podem contribuir, mas de maneira assim indiscutível. Mas a gente está criando esses abismos. Eu acho que a igreja, de uma forma geral, ela criou um grande ato geracional. Não há conectividade, não há. Eles estão vivendo guetos. Às vezes eu vejo assim, esses organismos dentro da igreja, né? Culto de homens, culto de mulheres, culto de não sei o que, culto de não sei o que lá. Eles funcionam, você dá um tratamento diferenciado. Agora, será que como a igreja, como organização, ela está conectada? As gerações estão se comunicando e falando, existe uma contribuição, e dentro de casa eu vejo isso. Vai lavar uma louça, não sabe, você não serve para nada, você não tem compromisso com isso, e você vai dar uma opinião, não quero saber da sua opinião. Isso tudo tem gerado um grande problema. Aí chega do outro lado, a quantidade de informações que tem no dia a dia, na escola, nas redes sociais, na convivência, a tribo que ali está, o gueto que convive, né? Impõe suas regras. Essa pessoa, esse adolescente vai começar a parametrizar seu comportamento conforme essas regras, é aceito, e ali ele vai dizer: aqui é o meu espaço. E aí quando você vai ver, você está com um filho completamente perdido, fora de valores bíblicos. Aí você pensa assim: onde é que eu perdi? Filho, você perde dentro de casa. É dentro de casa que está essa batalha. Eu queria terminar esse bloco falando uma coisa aqui, olha, cuidado com esse comportamento com os adolescentes, sabe por quê? Você vai gerar dois tipos de pessoas. Um, extremamente irritado, revoltado, e a primeira coisa que ele reclama, sabe o que é? Igreja, um monte de hipócrita. Tá revoltado, porque não é ouvido, não é aceito. Meus pais, incoerentes, não vivem o que pregam. Há uma revolta dentro dele. E um outro, extremamente tímido e incapaz de ter iniciativa, porque tudo que ele tenta fazer não é aceito, não é ouvido, não é lembrado.
Então, hoje, as nossas casas e as nossas igrejas estão convivendo com esses dois extremos e nós precisamos, nesse debate, mudar essa realidade. Olha, que palavra, meu Deus do céu. Olha, hoje aqui é pra gente desconstruir isso. Hoje é uma manhã de desconstrução aqui, tanto a questão da família, o que o pastor Anderson elenca aqui, de fato é uma verdade. O adolescente, ele não tem voz aonde deveria ter, ele não se sente importante aonde ele deveria ser importante, sobretudo às vezes no seio da família e lá na igreja. É uma ideia que quer trazer, não, isso aqui é com os adultos, isso aqui é com a liderança. Ou seja, como é que é isso, gente? E aí você não insere esse grupo no seio da igreja. E aí a gente fica pensando assim, tá, e o legado? O legado é isso. Qual o legado que a gente está deixando para essa turma que está vindo aí, pastor Jorge? Eliel, é muito difícil isso. Sabe por quê? Porque a igreja olha para o adolescente, como a gente já falou aqui, ó, não é criança, não é adulto. Aí a igreja pensa assim, mas não pode ser obreiro, mas também não é criança. E eles ficam, sabe como, totalmente perdidos. Aí a igreja, ela tá toda fracionada em igreja de idoso, igreja de jovem, igreja de criança, e o adolescente, na maioria das vezes, ele fica perdido. É culto de mulher, entendeu? Dentro de casa, como bem colocou o pastor Anderson, ele, em determinados momentos, colocam ele como criança, depois colocam ele como adulto. E ele também tem um período ali, esse período de adolescência é o período da inflação egóica. Ele também começa a olhar o mundo e achar que ele sabe das coisas. A doutora Sayonara pode falar melhor do que eu. E quando ele não é aceito nas opiniões dele, ele vai ficando revoltado. Você quer ver a capacidade de lidar com as coisas de um adolescente? É tão grande. Você tira um celular da loja, você fica igual um pateta mexendo. Ele fala assim, me dá aqui, pai. Ele configura para você em 5 minutos o celular. A capacidade intelectual que ele tem, o poder intelectual que ele tem, porque a mente dele tá fresca, tá fresquinha. E se você não investe, o que vai acontecer? Aquilo dali vai se perder ou vai se desviar para algo que é totalmente fora da vontade de Deus. O que me deixa impressionado, Eliel, eu tô aqui, o pastor Anderson estava falando aqui uma coisa aqui que eu viajei no tempo agora. Há um tempo atrás, pra gente fazer uma analogia aqui, muitos anos atrás, né? Não muito, porque eu também não tô velho. Mas eu era garoto e aonde eu morei muitos anos na rua Nereu Ramos, no Raul Veiga. Na frente de casa tinha um pé de flamboyant. Pouca gente sabe o que é flamboyant. Uma árvore bonita, ela dá umas flores lindas. E eu tava falando lá embaixo com a doutora na recepção sobre as chuvas que São Gonçalo tá tendo. E eu me lembro que teve uma chuva dessa naquela época em São Gonçalo, que aconteceu uma coisa com o nosso pé de flamboyant que eu nunca mais esqueci. Bateu um vento, Eliel, que arrancou a árvore do chão e jogou ela pro meio da rua. Não bateu nem no muro. Isso ficou na minha cabeça até hoje. E o que acontece? Eu me lembro, né, quando eu penso nisso, de adolescentes que estão na igreja, que são adolescentes lindos, maravilhosos, têm um potencial gigantesco, mas pela falta de investimento, eles são árvores frondosas, mas sem raiz. É o que mais acontece hoje. Eu me lembro que eu ministrei uma palestra para adolescentes lá, e a gente fez uma convocação para chamar um bocado de gente, independente de igreja, para falar sobre masturbação, poluição noturna, falar sobre esse período de desenvolvimento sexual, para trabalhar essas questões. E a adesão de pessoas ao redor da nossa igreja é muito pequeno, porque os pais pensam assim, não, vai para a igreja para ouvir besteira. Só que o que vai acontecer? Vai aprender na prática. Vai aprender na prática e da pior maneira possível, tá? A igreja, ela é responsável pelo adolescente. Invista no adolescente. Olha como é que o Espírito Santo faz. Semana passada, antes de receber o convite pro debate, eu estava no meu trabalho pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer para envolver os meninos e as meninas da nossa igreja? Porque eu já tenho uns 2 que termina o culto, ele vai lá, tira o microfone, ele tira a pilha, ele leva na mesa de som. Pastor, o senhor tá querendo água? Não é o obreiro oficial, não. Mas eles já estão sendo envolvidos, trabalhando nas coisas da igreja, porque o adolescente, ele é sedento em ser útil, como bem colocou o pastor Anderson aqui.
Então a gente precisa ter esse olhar clínico para eles e saber que eles não são a igreja do ontem nem do futuro, é a igreja de agora. E eles são obreiros em potencial e pessoas importantíssimas na obra de Deus e na vida de cada um de nós. Muito bom. Deixa eu fazer aqui, um intervalo rapidinho para vir com toda a segunda parte já do nosso debate. E eu quero você também participando com a gente. Estamos apresentando Debate Melodia. Bom, algumas perguntas tanto tempo estudando teologia, o curso de 1 ano e meio, quando eu fiz teologia eram 4 anos. Então, apesar disso tudo, 1 ano e meio nós vamos levar você onde as águas são mais fundas. Você vai aprender no curso de teologia do Instituto Melodia coisas que você nunca ouviu, tendo 30 anos de igreja, até talvez sendo pastor, porque são matérias das mais variadas, história do cristianismo, teologia sistemática, ética cristã, homilética, são mais de 70 aulas gravadas em Full HD. Então chega de ser um cristão superficial. 1 ano e meio a gente vai ensinar para você com profundidade a Bíblia. Sabe quando você pode parar de estudar? Nunca. Porque a gente precisa meditar e estudar a Bíblia o tempo todo. Eu tenho 57 anos e ainda continuo aprendendo. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que nunca está satisfeito com todo o conhecimento que tem. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao curso do Instituto Melodia. Clique no link, faça a sua inscrição, que você será profundamente abençoado. Melodia. Bom, de volta com a segunda parte desse nosso debate. Na segunda parte desse tema, estamos cuidando de nossos adolescentes de maneira correta, discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Jorge Luiz e também com a doutora Sayonara Marques aqui, já na segunda parte. E aí deixa eu reproduzir aqui aquilo que eu falei aqui no intervalo. A sensação que eu tenho, ouvindo várias participações aqui, é de que por parte dos adultos, não sei se consciente ou inconsciente, e aí eu não queria fazer esse juízo de valor aqui, mas aqui é uma revolta de muitos adultos com relação ao adolescente. A prova cabal disso é de que muita gente se refere a esta faixa etária como os aborrecentes. Ou seja, muitas das vezes ao invés de profetizar bênção, de abraçar, não, você já decreta algo, que é uma fase que a gente tá discutindo aqui, uma fase do conhecimento, não é criança, não é jovem, mas tem responsabilidade, tem cobrança, tem um monte de negócio, e a gente tá falando isso aqui, e a sensação que eu tenho muitas vezes é essa, viu, doutora Sayonara, de que há como o pastor Nando falou, esse abismo e essa revolta. Não há um acolhimento, aqui que reside também um problema, não, doutora? Esse problema é antigo,
porque isso se chama senso comum. É aquilo que todos acreditam, mesmo que não seja uma verdade, é acreditado. E outra coisa, gente, a gente traz isso, né, absorve isso de uma forma tão forte, tão enraizada, que a gente começa a gerar o quê? Esse abismo aí, essa barreira. O adolescente não sabe, mas acha que sabe, deixa ele calado. Ele não tem que falar, vai falar besteira em púlpito. Mas olha só, gente, ontem eu assisti a pregação de uma adolescente, porque até os 19 anos é tido como adolescente, óbvio que cada um tem sua individualidade. E que senhora pregação! Lá na PIB de Madureira. Eu fiquei parada, meu esposo, a gente observou assim do início ao fim, ele com uma fala coerente, com experiência com Deus e com experiência para passar. Por que calar os nossos adolescentes? Porque a gente acha o quê? Que essa cultura tem mais sentido do que a palavra de Deus diz. A gente precisa quebrar, gente, dogmas, paradigmas que são contrários à palavra de Deus. Saiam desse lugar, isso é palavra de maldição. O seu filho adolescente, muda, declare bênção em nome de Jesus sobre a vida do teu filho, sobre a vida desses adolescentes, que eles inclusive são adolescentes que podem ser aqueles mesmo que conduzem vidas para Cristo. Pela experiência, ele está no meio ali de tantos adolescentes que estão ali, gente, com a mente confusa, perturbada, e ele, estruturado no Senhor, pode ser ali um canal abençoador. Mas se você não acreditar, alguém vai acreditar. Vai acreditar e vai trazer e vai conduzir, vai aceitar e amar para o mal o seu filho. Então presta atenção, pais. Uma vez eu vi um exemplo de pais que chegaram na escola repentinamente do seu adolescente. E chegou lá e encontrou um adolescente totalmente diferente do que eles conheciam. Um filho alegre a conversar com todos, né? E tal, e eles estranharam aquilo. Como é que meu filho lê assim? E na nossa casa ele vive preso, trancado dentro do quarto. A gente tem que pensar aí, né? Como é que é conduzido esse adolescente em sua casa? Você escuta? Você respeita? O adolescente merece respeito. Pais, vocês se queixam do adolescente o tempo todo no quarto, né? Mas vocês têm que entender algumas coisas aí. Primeiro, eu não posso deixar de falar daquilo que é minha área. Dopamina, serotonina são hormônios da felicidade que eles têm baixo. Ou seja, eles têm uma inclinação para a angústia. Então, o que vocês precisam fazer? Reconduzir comportamentos. Precisamos ter entendimento para moldar o comportamento de maneira saudável. Traz para perto. Acolha, porque se você não acolher, tem muita gente que vai querer acolher para o mal. E boa parte dos adolescentes, gente, em tratamento, eles têm duas coisas. Ou uma revolta enorme dentro deles, porque não se sentem aceitos, não se sentem amados, não se sentem acolhidos. Meus pais não me escutam, eu não sou ninguém, e ele está numa fase de busca de identidade, né? Ou outros que parecem robôs, que não sabem nem sequer identificar seus sentimentos. Pais, vocês precisam olhar para o adolescente de vocês, né, como alguém que está num processo para a vida adulta. Parem de tratá-los como bebês. Eles não são mais. Entreguem responsabilidade ao filho de vocês para desenvolver o quê? Poder de decisão. Ora, se a gente fala aqui que eles estão em desenvolvimento no sistema límbico, né, no córtex cerebral, e que ele precisa, então, presta atenção, se usar da amígdala, que é de impulsos, comportamentos impulsivos, que é de comportamentos instintivos. Então, vocês é que precisam moldar os comportamentos para que eles comecem a desenvolver poder de decisão. Através de quê? De responsabilidade. Para de escolher, mãe, o picolé que teu filho, o sabor do picolé que teu filho vai tomar. Mas ele gosta mais de coco. Não, pergunte para ele, porque pode ser que hoje ele queira tomar de manga. Para de fazer isso por ele. Lembre-se que as experiências, todas elas, gente, seja a escolha de um picolé, de um sabor. Cada experiência que ele passa está construindo o caráter dele. E sim, pai e mãe, vocês têm essa responsabilidade. Muito bom. Ouvinte participa aqui, Ana Cristina Malaquias. Ótima palavra da doutora. Precisamos mudar essa visão da adolescência. Com Jesus tudo se faz diferente. A família precisa se posicionar diante da educação cristã dos seus filhos, assim como no Antigo e no Novo Testamento. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente.
Vem aqui. Ouvinte São João de Meriti, estou com muita dificuldade para lidar com uma adolescente. Meus filhos já são cinquentões. Peguei uma bebê que hoje está com 19 anos. Não estou sabendo como lidar com essa maternidade tão difícil. Olha aí. Obrigado aí pela participação. Conceição de Cosmos também aqui. Bom dia, Eliel e debatedores. Passei por essa fase com os meus filhos só pela misericórdia de Deus, pois não tive esse seminário para me instruir. Deus seja louvado por suas vidas. Hoje quero aprender para poder ajudar os outros. Obrigado, Conceição, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Ouvintes aqui, olha, eu fui uma adolescente perdida, não tive uma estrutura familiar, meus pais nunca conversaram comigo sobre nenhum assunto. Somente dizia que você tem que me obedecer e pronto. Na igreja não tinha nada para adolescente, eu sempre fui ensinada de que Deus era um Deus que castigava. Enfim, fui revoltada. Tomei muitas escolhas ruins. Hoje eu tenho uma filha de 9 anos, mas tenho um vínculo muito forte, conversamos muito e sempre ela se abre comigo sobre tudo. E eu sempre ensino a ela a palavra de Deus, os mandamentos. Sei que o trabalho de semeadura é longo, mas no futuro eu verei esses frutos sendo manifestados na vida dela. Eu peguei esse texto aqui, essa participação, para a gente pegar exatamente o modelo que muitas vezes vinha se reproduzindo, que era exatamente esse aqui. Cala a boca, aqui quem fala sou eu sou. Mas eu queria saber sobre isso, não interessa. Aliás, era um termo que era usado, assim, vê se eu te dou esse tipo de liberdade. Não era assim? Quem pegou isso aqui, todos nós pegamos, era a frase talvez mais dura que a gente já ouviu na vida. Ser louco para querer saber, aprender algo de quem tinha autoridade, de quem você confiava, assim, vê se eu te dou esse tipo de liberdade. Pronto, como é que fica? Olha que geração, olha que prejuízo para uma geração inteira, pastor Anderson. E aquela questão assim, né? Já acho que vivenciamos coisas muito difíceis, porque hoje fala assim, as crianças hoje são mais espertas. Não é isso, é que hoje eles têm uma possibilidade de interagir melhor, porque antes, quando eu ia tentar interagir na minha fase, já falo assim, cala a boca, não se mete nisso aqui não, que isso aqui não é a tua praia. Nós éramos tolhidos completamente, e isso era considerado um desrespeito e uma ousadia. A gente emitir qualquer parecer, qualquer conceito, conversa de adulto, não se meta nisso. Olha só a situação. Eu sou fruto dessa geração. Agora, o que a gente percebe nos dias de hoje, dentro dos lares e dentro das igrejas, que os adolescentes comentam é que a experiência ela é sufocante. E é uma asfixia mesmo. Por que uma asfixia? Baseada no medo, na aversão e não raras às vezes na exploração. E vou explicar. Por que medo? Porque a igreja hoje vai endemonizando tudo. Por que no risco a aversão? Porque não são ouvidos e não são aceitos. E por que na exploração? Porque eles só servem para cumprir ordem, realizar tarefas e trabalhos, não são ouvidos e inseridos em quase nenhum processo decisório. Quem é que quer conviver num ambiente assim, irmãos? Olha que visão de mundo, né? A gente fala assim, ó. Na igreja nós aceitamos todos, a gente está preocupado discutindo sexualidade, mas a gente está tendo uma aversão a uma classe que são os adolescentes e colocando eles de lado e não dando direito à voz e principalmente participação em processo decisório. Olha, ele pode falar a maior besteira do mundo, deixa ele falar. Às vezes ele vai falar uma coisa que você nunca parou para pensar, nem imaginava que existisse e que ele tem conhecimento que é uma realidade que vai ser a solução para aquilo que está se buscando. Agora isso começa dentro de casa. Quando um adolescente ele te conta uma história, às vezes um trauma, às vezes uma derrota. Sabe o que acontece? Às vezes pais, a gente conversa isso entre adultos, expõe o erro, o fracasso de um adolescente como se fosse criança, gera vergonha na criança. Sabe quando que lá atrás, quando ele abriu o coração, que ele vai voltar a abrir o coração para você? Nunca mais.
Nunca mais. Sabe por quê? Não é mais criança. Tem certas coisas que não cabe mais você comentar na família, na igreja, com ninguém a respeito dos teus filhos, de coisas que aconteceram erradas, né? É preservar a identidade deles. Para quê? Para manter um canal de diálogo aberto. Nós estamos perdidos com isso, porque hoje me parece que a igreja está num contrapé daquilo que deveria fazer. E dentro de casa não se fomenta isso. Vamos fazer uma viagem? Vamos ouvir aqui os membros da família, o que querem. Nas coisas simples, vamos lá. Você quer o quê? Por que você quer viajar para o lugar tal? Você faz ideia do preço que é isso? Você sabe a diária lá quanto custa? Não, vou te explicar. Puxa, isso aqui que você falou, esse lugar eu não conhecia. Vamos abrir aqui na internet? Que bacana, quem a gente falou isso? Foi um colega na escola. Olha que negócio legal. Eu não sabia que isso aqui era tão bom assim. Aí, num processo desse, ele se sente inserido, acolhido. Olha, hoje talvez o maior drama nas nossas igrejas seja a gente acolher uma faixa etária que está completamente largada, no limbo, num vácuo, que só tem servibilidade em alguns momentos, e olhe lá, não há espaço, não há voz, ninguém ouve e trata com total indiferença. Agora, do outro lado, no contraponto disso, eles estão sendo extremamente acolhidos por tribos, por grupos, e que vão ditar normas, valores e costumes. Vamos ser sábios, vamos inverter essa balança, conquistá-los, dominar mentes e corações com a mente de Cristo, para que eles possam estar no caminho e nunca se desviar dele. Muito bom. O ouvinte diz aqui, a Cíntia de Petrópolis, tem um filho de 16 anos, ele é instrumentista da igreja, aprendendo, mas se esforça, faz parte do Ministério Infantil, Ministério de Louvor. Se ele puder, ele está na igreja o tempo todo, participando aí dos eventos, compromissos, consagração, ensaios de grupo. Legal. Eu trouxe isso aqui para mostrar também que quando se investe, quando se tem apoio, onde é acolhido, de fato esses jovens se sentem como a casa deles, né? Isso aqui, esses adolescentes, na verdade. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? O tema do debate é fundamental. Parabéns, Rádio Melodia. Obrigado pela participação aqui. Tenho uma filha de 14 anos que é uma bênção, mas totalmente afastada de mim. É um irmão falando isso aqui, mas muito apegada à mãe. Obrigado, querido, também pela sua participação. Tá. O ouvinte diz aqui, porque vejo nas igrejas uma pressão para os jovens serem cheios do Espírito Santo, mas nem sequer eles sabem o que é isso. Fazem pensar o que é falar em língua, sendo que não é, e ignorando totalmente o natural, que é tudo isso que vocês estão falando nessa manhã. Pelo amor de Deus, as igrejas estão despreparadas. Eu entendo exatamente aqui, eu queria entrar aqui. Às vezes a gente foca muito no sobrenatural, né? Vamos sobrenatural, vamos encher o... Pô, peraí, gente. O reino de Deus não tem bagunça. O reino de Deus tem ordem. Primeiro tem que ter ensinamento, tem que ter palavra, tem que se entender o que significa a palavra. Eu tenho que se debruçar a palavra tem que gerar em você. Isso é gerado pelo Espírito Santo quando a palavra de fato é pregada, quando isso não é um negócio aleatório, como se fosse uma varia de condão para fazer jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo, não, às vezes por um evento, e o grande problema é por um evento, é um fim de semana, como se fim de semana fosse mudar toda uma estrutura de uma vida até ali. Importante a gente falar isso também, doutora Sayonara? Muito importante, muito. Gente, a fé é racional, ponto. Se a gente entende que a fé é racional, é algo que eu tenho que ter entendimento. Eu preciso conhecer para viver. Eu não tenho condição de entrar num lugar onde eu não conheço nada, não. Entenda, eu cheguei aqui na rádio a minha primeira vez. Eu não sabia de nada com nada. Então eu vim entendendo, compreendendo para hoje poder sentar-me aqui e exercer algo. Então, assim também, agora conduzindo para a parte espiritual, é importante o entendimento, o conhecimento para que haja experiências verdadeiras. Tudo que acontece de oba-oba, de carne,
não é verdadeiro, é algo ali, não é um dínamos, tá, gente? Não é dínamos, estou falando de dínamos. É aquele momento ali de uhul, é uma explosão de emoção. E a gente não quer explosão de emoção, porque isso não leva para lugar nenhum. Já diferente disso, um encontro verdadeiro, uma experiência verdadeira com Deus, isso você carrega para uma vida toda. Então o que a gente precisa? Trazer os jovens a um entendimento racional do que é fé, do que é fruto, como desenvolver as virtudes do Espírito Santo, e isso é ensino. Só que a gente não está mais querendo perder tempo para ensinar. Quando a palavra nos diz, invista tempo, você é mais velho para ensinar o mais novo. Então nós não temos que isolar, a gente tem que aproximar, né? Quer ver uma outra coisa que acontece muito? Parem de querer, pais, especialmente conosco, tá? Exercer controle sobre o seu filho. Você vai à igreja, sabe por quê? Porque tem que ir à igreja. Algum dia você já falou pro teu filho qual a importância de congregar? Por que eu preciso congregar? Onde na palavra diz que eu preciso e o porquê da comunhão? Que quando eu tô dada a mão com meu irmão, numa queda eles me sustentam. Numa unidade, ali o Senhor fala também. Então a gente não consegue dizer, só vai, obrigado, tá aqui debaixo do meu teto, o teto é meu, né? A casa é minha, ou seja, você é um intruso. Não é. A casa é nossa, meu filho, né? Então assim, não é impondo, gente, cuidado com esse excesso de controle. O controle é patológico e ele tem duas consequências. Seu filho vai se afastar completamente de você. Completamente. O mundo virtual já apanhou ele. Numa hora dessa ele já apanhou. E outra coisa é um adulto que se torna totalmente dependente. Ele faz o que mandam. Então quando ele sair de debaixo aí, né, da sua autoridade, se é que essa autoridade existe, que muitas vezes não existe, essa autoridade existe o controle, ele vai precisar de uma esposa que faça o mesmo que você fazia, porque ele não vai saber. Ele não aprendeu a entender. Por isso, pai, mãe, em nome de Jesus, quando o teu adolescente te perguntar, pai, mãe, eu não entendo sobre isso, não diga assim, é porque eu mandei, é porque tem que ir. Explique, ele precisa compreender as coisas para que ele permaneça. Outra coisa, exerça autoridade sobre o seu filho. Não é controle, é autoridade. Um adolescente pode não ser mais uma criança, porque ele nem é, mas não é um adulto. Então ele começa a ter a necessidade de se impor. Se você não exercer uma autoridade em amor, autoridade bíblica, onde o seu filho te honra, isso pode gerar alguns conflitos, especialmente homem. Pai, agora eu quero falar com você. O seu filho do sexo masculino, ele vai crescer. E vai chegar um momento que vai ter uma disputa de território. Se você não tiver autoridade sobre ele, você vai pagar um preço muito alto. Com alguém que vai te confrontar. Alguém que não vai te respeitar, alguém que não vai te honrar, alguém que vai te desautorizar. Por isso que a Bíblia diz, né, que a vara da correção traz sabedoria. Mas um filho entregue-se a si mesmo, ele envergonha sua mãe. Por quê? Porque ele vai te desonrar. Sayonara, meu filho já tem 18 anos. É hora, é tempo, sempre há tempo de você mudar alguns padrões e aproximar o seu filho de você. Gente, relacionamento é tudo em amor. Traz pra perto. Escuta, faz uma escuta ativa do teu filho. E olha, uma coisa assim, só pra terminar minha fala aqui, um exemplo que eu vou dar. O meu marido, ele sempre teve muito ao entendimento do ensino. Então ele sempre fala, isso aqui tá errado, vamos ajustar isso aqui. E quando tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas quando não tá, ele fala, isso aqui não pode mais. E ele tem muito isso do ensino. Elas eram muito mais próximas, eu tô falando porque um ouvinte fez o comentário aí, então eram muito mais próximas de mim do que dele. Quando nós conversamos e ajustamos isso, e ele começou a gerar um relacionamento diferente. Pô, filha, bacana. Agora, quando você fizer, tente fazer assim. Gente, as nossas filhas se aproximaram do nosso marido num relacionamento muito mais íntimo e muito mais construtivo. Então, quem sabe esse caso da ouvinte aí não seria esse objetivo, né? Você trazer o seu filho para perto num relacionamento também. Muito bom. Pastor Jorge Luiz, a gente já está na reta final aqui. Isso que a doutora Sayonara elencou aqui, dessa falta desse vínculo, é o que a gente está vendo na prática. Aí, filho contra pai, a violência terrível que tem, porque na verdade são dois homens. A única barreira de limite que tem é o respeito, é o vínculo. São dois homens, as forças se equivalem. A barreira para isso não acontecer, vir de fato, é o respeito. Quando isso não é construído, é o que a gente está vendo hoje, lamentavelmente aí, não, pastor Jorge? Um lado
vai envelhecer primeiro e vai perder força. Tem que ser considerado isso. A relação que tem que ser construída, Leão, é uma relação de amizade e de amor. Porque lá na frente eu vou precisar dele. E vai ser a hora que ele vai me amparar e vai falar assim: pô, meu pai cuidou de mim, agora eu cuido dele. É isso. Eu queria tocar num assunto aqui, dentro desse contexto aqui, que é muito interessante. Quando a gente fala dessa questão de adolescente, dessa questão de relacionamento, eu pesquisando, eu encontrei uma coisa que mexeu muito comigo. Hitler, quando assume, né, o governo da Alemanha, ele assume com uma juventude hitlerista de 100 mil membros. Quando ele vai embora, ele deixa quase 8 milhões de jovens, que é uma questão de mentoria. Essa questão de mentoria, às vezes a gente deixa isso passar muito batido para lá, mas os adolescentes, dentro da nossa casa e dentro da nossa igreja, eles precisam nos enxergar como um amigo. Meu pai é meu amigo. Então toda essa vivência, a gente precisa dar voz para o adolescente, a gente precisa ouvir o adolescente, a gente precisa conviver com ele e ter os nossos momentos com ele. A nossa vida é tão fugaz, é uma correria tão grande, uma verdadeira loucura, que a gente perde muitas das vezes, pela correria do dia a dia, essa aproximação, esse momento com eles. É um momento que eles querem ser ouvidos, que eles querem contar as experiências deles, como é que foi o dia dele, como é que aconteceu, principalmente o filho de crente. Sabe por quê? A gente está vivendo um período muito conturbado. Quando eu ligo a televisão e eu vejo um jornalista, Eliel, comedindo as palavras para poder falar, com medo de uma sanção, um jornalista, o cara que fala com medo de ser punido, e a gente tem essa linguagem neutra, tem toda esse grande rolo compressor que está vindo contra essa geração de adolescentes, é algo muito complicado. Então, esse estreitamento de laços, esse momento de você com seu filho, meu irmão, faz alguma coisa, programa alguma coisa. O carnaval eu já fiz uma programação, já tem tudo na minha cabeça, nem falei pra ele ainda. E tipo assim, tem esse momento de convívio com ele, aonde ele vai sempre te enxergar. Meu pai, meu pai é meu amigo. Meu pai é o meu melhor amigo. A minha mãe, minha mãe é minha melhor amiga. Não tem segredo entre a gente. Como eu sempre falo, meu filho, tem um problema? É um problema sério? Me conta. Por quê? Por mais difícil que seja o seu problema, sempre vai haver uma solução. Saiba de uma coisa: se você fez alguma coisa errado, tem consequência. E da consequência, não se foge. Mas eu sempre vou estar do teu lado aqui para te ajudar. Eu nunca vou largar a tua mão. Entendeu? Você precisa entender que não pode haver segredo. Porque o que acontece? Lá no colégio, ele recebe uma coisa, ele recebe outra, às vezes uma palavra, às vezes é desse grupo dele. O que mais tem hoje, a questão da sexualidade hoje, ela já extrapolou padrões absurdos. Antigamente se falava de homossexualidade, agora a questão já passou da bissexualidade. Então, se não houver um relacionamento estreito, de amizade, de carinho, uma mentoria dentro da própria igreja e dentro de casa, um pegando a mão do outro, e vamos caminhar junto, porque a gente é amigo e Deus vai nos dar vitória. Chegamos ao final de mais um debate. Com sentimento de que teremos outros assuntos, outros debates nesse sentido. E a gente dando voz aqui, né? Graças a Deus, um grande número de homens e mulheres chegaram a despeito da criação que tiveram, porque era aquela que a gente tinha. E aqui não há nenhuma culpabilidade dos pais, porque eles também não tinham como passar aquilo que tinham. Mas o prejuízo, quando eu falei aqui, é de que, graças a Deus, uma parte, homem, pai de família, mas tantos outros agora, nos ouvindo, agora, nos presídios. Agora. Porque não tiveram ensinamento, não tiveram quem os instruísse. Homens e mulheres agora, ouvindo a gente o debate, tendo essa noção de que cometeram seus erros, que deveriam e poderiam ter sido evitados, se tivessem sido abraçados e inseridos no meio, tal qual nós fomos, com a graça de Deus. Então, a gente vai voltar a esse assunto,
esse assunto não termina com 2, 3, 4, 5, 10 debates, esse assunto vai seguir. Na semana que vem a gente vai falar também de um ponto mais para frente, né, que é a parte dos jovens, que muitas vezes a gente acha que o jovem é a parte da idade. E aí tem ouvinte dizendo aqui que tem um irmão de 37 anos, a doutora Sayonara falou isso aqui, que a mãe escolhe tudo para ele não tem uma decisão de nada, e a irmã não sabe o que faz. O que faz o quê? Que para a sociedade é um homem de 37 anos, mais maturidade de adolescente, de criança. Então a gente vai falar sobre isso aqui em breve, se Deus quiser. Essa mesa maravilhosa, os ouvintes estão aqui encantados, graças a Deus. Mais um debate maravilhoso, para a glória de Deus. Agradecer ao meu amigo querido pastor Anderson Maciel, da Primeira Igreja Batista na Vila da Penha, a nossa PIB da Vila da Penha, na Avenida Meriti 2470, ali pertinho do Largo do Bicão. Irmão, o que fica para nós de reflexão, hein? Eu acho que cabe a gente fazer uma análise da diferença comportamental que tem um adolescente dentro de casa, dentro da igreja, no seio da escola e no seio de um shopping. Que não raras às vezes a gente se surpreende dizendo assim, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ele estava fazendo isso, eu nunca imaginei que ele fosse tão bom desse jeito fazendo isso ou aquilo. Por aí a gente já consegue identificar esse abismo. Agora, diante de de tantas mudanças tecnológicas e sociais que estão sendo implantadas no reino de Deus, o que eu percebo hoje que é fundamental e vital inserir os adolescentes nesse processo decisório dentro das igrejas, ouvindo. Eles têm dúvidas intelectuais, eles têm dúvidas de fé, eles têm uma série de questões. Agora, não perder o foco que nesse momento crítico ele está amadurecendo para tomar grandes decisões que vão impactar toda a sua vida, casamento, trabalho, e que requer de nós uma atenção especial, uma condução mais habilidosa. Para quê? Para que ele seja feliz e bem-sucedido em tudo que fizer. Esse pessoal é forte. Eles já venceram o maligno. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Maravilha, doutora Sayonara Marques, da nossa querida PIB em Madureira, na rua Andrade Pinto, número 28, em Madureira. O que fica para nós de reflexão, doutora? Eita, papai, debate maravilhoso. Então, gente, olha só, o que eu quero deixar para vocês. Invistam no desenvolvimento emocional dos seus filhos, dos seus adolescentes. Invistam porque eles vão angariar experiências que vão agregar no bom desenvolvimento do caráter deles. Agora é o momento, porque a nossa fase adulta, ela vem refletindo todo um repertório experienciado hoje. Então invistam, e digo mais, não desanimem, é tempo, independente da idade, é tempo, e esse tempo é hoje. Que Deus abençoe vocês. Maravilha, pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1º de outubro, número 9, que fica para nós de reflexão, irmão. Eliel, na vida do adolescente nunca terá um vácuo, um vazio. Alguém sempre vai ocupar. Ocupe o lugar na vida do seu filho. Mostre para ele que você está presente, está com ele. O que deve é. Eu me lembro, Melissa, quando foi definir a vida profissional dela, eu orientei ela, filha, faz psicologia. Aí ela pensou, depois a gente conversou, ela tá fazendo engenharia civil, tá completamente apaixonada pela profissão, já tá no 5º período estagiando, e isso aí me deu uma alegria tremenda, porque ela definiu a carreira profissional dela. Ocupe o seu lugar na vida do seu filho e deixe ele falar, ouça, só que as atitudes e decisões quem vai tomar sempre vai ser ele, tá? E sobre esse debate de hoje eu vou usar a palavra do meu querido amigo meu. Sensacional. Muito bom. Valeu, obrigado Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o bispo Davi Gualberto. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.